Boa tarde, está começando o Jornal Streaming News, que traz os principais destaques do Brasil e do mundo. Os deputados estaduais e candidatos à reeleição, Alex Manente e Said Mourá, foram julgados ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O órgão manteve a multa de R$ 5.000 aplicada a Manente por propaganda eleitoral antecipada. Na mesma sessão, o Tribunal Regional Eleitoral retirou a multa fixada ao deputado Mourá por divulgação de opinião de simpatizante à reeleição dele no site pessoal. E a Comissão de Reforma do Código de Processo Civil realizou na manhã desta quarta-feira a primeira reunião para aprovar o calendário de atividades. As informações são da Agência Senado. Instalado na semana passada, o colegiado tem até o dia 27 de agosto para receber as emendas para o novo código, que vai substituir a atual legislação. O projeto analisado foi elaborado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, que promoveu uma série de audiências em várias cidades brasileiras para colher sugestões para o novo código. E o pagamento do abono salarial para os trabalhadores que não têm conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal começou a ser feito nesta quarta-feira. Para quem é correntista do banco, o pagamento aconteceu no mês de julho e podem sacar o benefício a partir de hoje os trabalhadores que estiverem inscritos no PIS e servidores inscritos no Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público, com matrícula terminada em 0 e 1. O abono salarial corresponde a um salário mínimo e pode ser sacado até o dia 30 de junho do ano que vem. E o volume de empréstimos concedidos com dinheiro de cadernetas de poupança para financiamento imobiliário somaram quase 24 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Foi o melhor resultado registrado para o período desde a série histórica, segundo informou hoje a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. O valor superou em 77% o montante contabilizado no mesmo período do ano passado. Do volume concedido nos primeiros 6 meses do ano, 10 bilhões de reais foram empréstimos para que as construtoras financiassem os projetos. O presidente de Ruanda, Paul Kagame, foi reeleito com 93% dos votos, segundo informou nesta quarta-feira a Comissão Nacional Eleitoral, 2 dias após uma eleição marcada pela repressão e violência. O resultado ainda precisa ser confirmado pela Suprema Corte. Os críticos dizem que a campanha foi feita em condições desiguais, já que os 3 rivais de Kagame eram fracos e ligados ao partido governista, enquanto 3 outros políticos da oposição alegam que foram impedidos pelo governo de registrar suas candidaturas. E milhares de muçulmanos do mundo árabe iniciaram nesta quarta-feira o jejum do mês sagrado do Ramadã, que este ano será realizado em pleno verão no hemisfério norte e com altas temperaturas que vão desafiar os fiéis. Nas últimas semanas, não só as temperaturas subiram, mas também os preços dos alimentos na maioria dos países árabes, o que provocou manifestações de protesto no Egito. O impasse sobre a renovação dos contratos entre as agências franqueadas e os Correios e a crise administrativa preocupam o Ministério da Educação e o INEP. Ontem, a Associação Brasileira de Franquias Postais disse aos Correios que a distribuição das provas pode ficar comprometida se não houver uma definição sobre a licitação das franquias. Apesar da reunião do MEC com a empresa e a pressa que o governo exibe há 3 meses da prova, marcada para o dia 6 e 7 de novembro, a associação teme que os Correios não consigam licitar as franquias e a rede de distribuição da estatal fica comprometida. E os interessados em participar do programa de isenção ou redução do pagamento de taxa de inscrição para o vestibular da FUVEST 2011 têm até esta quarta-feira para fazer a requisição. Cerca de 65 mil pessoas devem ser beneficiadas e, para concorrer ao benefício, o estudante deve morar no Brasil, apresentar o comprovante que cursou ou está cursando todo o ensino médio em escola pública e, além de ter um comprovante de renda familiar que não ultrapasse os padrões estabelecidos pelos critérios socioeconômicos definidos pela Coordenadoria de Assistência da USP. No caso de isenção total, o requerente deve ter renda individual e que esteja integrado em uma família com renda máxima correspondente a R$ 605 por indivíduo. E a lista dos beneficiados de redução ou isenção de taxa será publicada no dia 26 de agosto. E agora você confere a previsão do tempo para todo o Brasil com a Climatempo.
Uma grande massa de ar seco e quente está sobre o Brasil e vem impedindo a ocorrência de chuva. Mas nesta quinta-feira, uma nova frente fria chega ao sul do país e começa a mudar o tempo. Esse sistema virá acompanhado de uma forte massa polar, que promete derrubar as temperaturas no sul e depois em áreas do sudeste e do centro-oeste no próximo fim de semana. O alerta para o Rio Grande do Sul é de chuva e ventos fortes nesta quinta-feira. A chuva começa pela manhã nas áreas de fronteira com Uruguai e Argentina. Nas outras áreas gaúchas, no oeste de Santa Catarina e do Paraná, a nebulosidade aumenta bastante e chove a partir da tarde. Entre Florianópolis e Curitiba, o estado de São Paulo, o interior do Nordeste e o Acre, o sol aparece com força o dia todo e não há condições para a chuva. Permanece o alerta para a umidade muito baixa em áreas como Goiás, o Distrito Federal e o Tocantins. O céu fica com muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva entre o norte do Rio, o Espírito Santo e a região de Natal. Em Salvador, o tempo fica chuvoso e pode chover forte. E o ar abafado provoca pancadas de chuva entre o Amapá e o norte do Amazonas. A mínima prevista é de 12 graus em Brasília e em São Paulo. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus e até 37 em Cuiabá. Nesta quarta-feira, o Palmeiras pretende dar uma arrancada rumo à classificação para a Copa Libertadores 2011. A equipe dirigida pelo técnico Felipão enfrenta o Vitória em Salvador pela Copa Sul-Americana. A competição dá uma vaga para a Libertadores e mesmo sem alguns titulares, como Meia Lincoln e Kleber, além do chileno Valdívia, o Palmeiras vai dar muita cautela e jogando com 4 volantes no meio de campo. O Vitória, vice-campeão da Copa do Brasil, traz como novidade a estreia do técnico Toninho Cecílio. E o Internacional de Porto Alegre inicia nesta quarta-feira, a partir das 9h50 da noite, contra o Chivas, em Guadalajara, no México, a disputa pelo título da Copa Libertadores da América. O time gaúcho chegou na cidade mexicana protestando com a grama sintética do estádio do Chivas, mas já entendeu que precisa jogar futebol para vencer. Tinga, expulso na semifinal contra o São Paulo, desfalca a equipe e por isso o técnico Celso Roth faz mistério quanto à escalação de um jogador para a posição. É possível que o treinador escale o meia Giuliano. A partida também pode marcar o início da despedida do meia argentino D'Alessandro, que ameaça retornar para o país dele logo depois da final da Libertadores. E a Portuguesa de Desportos continua buscando voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, jogando no Canindé, o time derrotou o Asa de Alagoas por 2-0 e já é vice-líder da Série B, agora com 26 pontos ganhos, um menos do que o líder Curitiba, que perdeu 2-1 para o São Caetano. No próximo sábado, a Portuguesa joga contra o Náutico em Recife. Os pernambucanos também perderam na rodada de terça-feira, quando foram derrotados por 1-0 pelo Guaratinguetá. Os 2 gols da Lusa foram marcados seguidos ainda no primeiro tempo e tiveram com a participação do artilheiro Dodô e marcados pelo atacante Fabrício. Acontece até o dia 11 de setembro na unidade Lapa do Senac, em São Paulo, e nas filiais da Casa do Artista, a 7ª edição do Ilustra Brasil. Na pauta das discussões, temas como as novas linguagens da animação na era do 3D e as propostas de mudanças nas leis dos direitos autorais do Brasil serão discutidas. Entre os palestrantes está o desenhista Rick Godwin, que já integrou as equipes das publicações como o jornal Pasquim e a revista Mad, debatendo o papel dos salões de humor e também contará com a presença de Fábio Marra. A entrada para o evento é gratuita. E amanhã começa na Galeria Olido, em São Paulo, a 6ª Cinema Mostra de AIDS. O filme conta a história de uma jovem chamada Sofia, estudante de 20 anos que vive em um bairro pobre da capital de Moçambique. Vinda de uma família pobre, ela vai passar pelos maiores desafios de sua vida, o de terminar a faculdade e tornar-se médica. O filme foi vencedor do Festival de Cinema Africano de Milão, venceu como melhor filme no Festival do Filme Pan-African de Cannes em 2007. Os ingressos para assistir ao evento custam R$1 e pode ser visto diariamente do meio-dia às 5 horas da tarde. O Jornal Streaming News fica por aqui. Até a próxima edição.